Olá, muito boa noite você que está conectado no Pirambu News. Meu nome é Luan Gerard e começa agora, com exclusividade, a primeira apuração do Pirambu News nas eleições de 2020. Um projeto inédito que só o Pirambu News vai trazer para você, uma cobertura exclusiva falando dos vereadores aqui do bairro, especialmente para a comunidade. Eu estou aqui com meu amigo, meu colega, Jorge Lima, que é do Pirambu Pensante, que sabe muito bem sobre essas também, sobre os vereadores que estão aqui no bairro. Eu queria agradecer a presença, Jorge Lima, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço ao Pirambu News aí por ter tido essa iniciativa de estar divulgando os vereadores e trazendo a importância da política dentro do bairro Pirambu e para servir de exemplo aos demais bairros aqui de Fortaleza. Jorge, eu queria começar falando que é uma eleição totalmente diferente, nunca aconteceu uma eleição como essa. Estamos no meio de uma pandemia. Vou começar perguntando o que é que você acha, Jorge, sobre o impacto da pandemia nas eleições de 2020. Eu acho que é uma opinião pessoal minha que deveria ter tido adiado, né, por conta que é uma pandemia universal e que está dando resultado, e já tem países que já está voltando o crescimento do número, inclusive aqui no Brasil. Eu acho que deveria sim, para o bem da população, ter adiado. Mas já que não adiou, vai ter um impacto aí monstruoso, tanto na questão de saúde como na questão de própria consciência, porque os moradores que saem dentro de casa, vão, no caso aqui da Pirambu, vão para umas escolas, e as escolas muitas vezes não estão preparadas para receber esse tipo de adaptação, acaba convivendo lá, troca de documento que não deveria ter acontecido, o próprio ambiente ser pequeno e acaba aglomerando muitas pessoas. Isso vai servir de exemplo de que na política é uma coisa, no dia da eleição é uma coisa, e no cotidiano pode ser totalmente pior, pode ser no trabalho, não pode ter cuidado, porque se na política permitiu, eu acho que o impacto vai ser negativo nesse sentido de saúde pública. Mas assim, no caso, de muitos usaram a questão do coronavírus como bandeira, nas eleições em si. Você acha que o eleitor vai se ligar nesses candidatos que apoiam ou não algumas atitudes a respeito do novo vírus? Eu acredito que sim, por conta não só da pandemia, porque essa pandemia também é a única pandemia que foi compartilhada nas redes sociais a um nível hard, a um nível totalmente diferente do que mais aconteceu. Isso acontece que tudo que acontece nesse meio político vai ser polarizado e vai ser utilizado como político, sendo contrário à pandemia e sendo a favor que tem os cuidados para a pandemia que deve ter. Então, os políticos, eu já conheço candidatos que utilizam pautas voltado apoiando as restrições, e existem políticos do próprio bairro que vão ser contra e que vão dizer que não é essas coisas todas. Mas isso é normal, porque no ambiente político de eleição tudo vai ser usado a favor ou contra. Na sua opinião, o eleitor, ele pensa mais, tá mais com quem é a favor da questão do isolamento, a questão de fechar comércio, ou ele é mais a favor daqueles que pensam que tem que liberar porque o vírus não é isso tudo, como dizem? Eu acredito que o eleitor, muitas vezes, ele é irracional. Irracional porque nós somos, muitas vezes, irracionais. Nós agimos sem, às vezes, não estar pensando. Ele vê o momento. Então, tem eleitor que está passando por situações complicadas, que quer ir atrás de emprego, e vê um político que está atiçando aquilo que a pessoa tem que trabalhar, que não tem que ligar muito à pandemia, ele vai agir desse jeito. Que tem eleitores mais conscientes, que querendo não tem um custo de vida mais preparado para situações financeiras, ele vai ser mais conservador no sentido de ficar preocupado em casa, ficar aguardando até segundas orientações do próprio Estado, com o governo estadual e até da União, né? Queria só falar um pouco que já começou, né, a apuração, já tem alguns votos computados aqui na eleição. Vou só dar uma verificada aqui, ao vivo, aqui para quem está assistindo aqui ao vivo no Facebook do Pirambu News, que já começou a apuração. São poucas as urnas que estão abertas ainda, mas por enquanto, Capitão Wagner, né, começou, deu a largada aí na frente, né? Qual a sua opinião sobre essa largada aí já do Capitão Wagner, Felipe Sarto e logo Luiziane Lins? Nesses últimos meses eu tenho acompanhado mais de perto para a questão de vereadores e o quanto é importante o legislativo forte para independente de quem vai assumir a prefeitura. Então,
ter um vereador, seja um capitão, seja uma Luiziane Lins, seja um Sato, seja os demais, é importante. Porém, é mais importante saber quem você está colocando no legislativo. Porque se o prefeito, o futuro prefeito ou prefeito que vier assumir a prefeitura de Fortaleza e não tiver um legislativo a favor, vai ter um embate político que pode prejudicar principalmente os bairros mais carentes, de vir infraestrutura melhor para cá, mas vai ter um embate, pode empatar ou não pode melhorar. Por isso que o prefeito ou a prefeita que vier assumir, ele vai ter que ter também um legislativo ao lado dele. Caso contrário, vai ser muito difícil ter uma boa gestão. Eu queria que você explicasse um pouco, além da questão do coronavírus, tem também algumas alterações na lei eleitoral, inclusive da questão das coligações para vereadores, né? Hoje a coligação para vereadores não existem mais. Como é que você acha que primeiro eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que significa isso? Não tem mais coligação para vereadores, mas ainda tem o executivo. E como isso pode impactar nas eleições de 2020? A eleição passada, ela foi já no sistema antigo de eleição, que era, existia coligações para eleições municipais para vereadores, porque ainda continua coligações na eleição municipal, mas para prefeito, para executivo. Agora, para o legislativo, mudou. Quando tinha coligação para vereador, o que acontecia? Os vereadores se juntavam em partido, que se coligavam e lançavam determinada quantidade de vereadores para disputar os pleitos no Legislativo de Fortaleza. Sendo assim que não existe mais, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que cada partido político vai ser responsável pelos seus próprios vereadores, porque não pode mais se coligar com outros partidos. Isso, na prática, o que é que muda? Muda que vai aumentar a quantidade de vereadores, como aumentou. Eu tenho aqui dados que mostram que nessas eleições já tem 1.291 candidatos que foram e estão disputando a vaga no Legislativo. Ano passado só tinha 1.114, ou seja, 15% aí a mais do que no ano passado. Isso mostra que a tendência é aumentar cada vez mais a quantidade de vereadores, porque o partido tende a querer mais voto, a querer ter mais voto para poder preencher a questão do coeficiente partidário e coeficiente eleitoral e alcançar a mais vagas no legislativo. Ou seja, o que é que muda, Jorge? Muda que cada partido há mais candidatos, cada candidato vão concorrer com mais candidatos ainda. Ou seja, se um partido antigamente se juntava 3 e lançava 100 candidatos, hoje cada partido vai lançar 60 candidatos, vai aumentar a concorrência, vai aumentar a quantidade de candidatos, logo vai ser muito mais concorrido, principalmente para quem é partido pequeno. Outrora, um partido grande poderia se juntar com um pequeno, lançar um candidato bom e o candidato arrastar outros candidatos. Nessas eleições, não. Vai lançar, o partido que não alcançar o coeficiente eleitoral nem entra, não vai ter nenhuma vaga, e mesmo que se tenha, não vai conseguir arrastar aquele que tem poucas vagas, porque ele tem que ter no mínimo a taxa de barreira, que é 10% do coeficiente eleitoral. É importante você estar falando aí sobre a questão do coeficiente eleitoral. Muitas pessoas não entendem ainda, né? São leigas nesse sentido do que significa o coeficiente eleitoral nas questões dos cargos da legislativo, né? O coeficiente eleitoral uma coisa muito importante e é bom também lembrar que, primeiramente, a pessoa vota no partido, não é isso? Essa é uma grande chave que, se você virar, você vai começar a entender mais política. Primeiro você vota no partido, depois você vota no próprio candidato. Porque os primeiros votos vão para o partido, né? Depois é dividido para os candidatos que tiveram mais votos dentro do partido. É exatamente isso, né? Isso. O que acontece? O coeficiente eleitoral, ele é a quantidade de votos válidos, ou seja, tira os votos brancos das eleições e os blocos nulos, fica os votos válidos. Esses votos válidos vão dividir pela quantidade de vaga no legislativo, no caso 43 vagas. Ou seja, se tivermos aí, eu tenho até uma conta aqui simulada, se tivermos aí 1.200 votos válidos, que foi mais ou menos o que aconteceu no ano de 2016, e se dividirmos por 43, vai ter aí 27.096 votos, ou seja, no mínimo um partido político tem que ter 27.906 votos
para ter uma vaga apenas no Legislativo. Ou seja, cada cadeirinha no Legislativo está valendo em cerca de 30 mil votos. 30 né? mil votos. 30 mil votos pela quantidade de votos válidos, né? Válidos. É até importante falar votos válidos, porque tem muita gente que acredita que se você não for votar, ou votar em branco, ou votar nulo, pode interferir na eleição, mas isso não acontece, né? Não acontece de jeito nenhum. Isso é uns mitos que são utilizados em período eleitoral, muitas vezes para ajudar a determinados partidos a também ganhar. Os partidos que são mais eleitos, se demais pessoas não votarem ou votarem em branco pensando que vão anular a eleição, vão acabar ajudando aqueles partidos maiores que vão ganhar mais votos. Porque na eleição democrática como nós temos, não importa muito a questão de votos brancos e válidos, votos nulos e brancos. O que é importante é votos válidos, ou seja, se existir uma cidadezinha onde tem 3 pessoas e uma vota branco, o outro vota nulo e o outro vota em si mesmo, ele vai ser eleito por 100% de voto. É isso que acontece, por isso que é importante os votos válidos. E no caso das eleições, do percentual, do coeficiente eleitoral, os partidos pequenos, ele não chega a alcançar no mínimo os 30 mil, mais ou menos aí de votos para ter o coeficiente eleitoral, ele chega a ter nenhuma vaga. Por mais que eu tenha um candidato e ele receba 15 mil votos, ele receba 15 mil votos, é muito votos, recebe 15 mil votos, mas o partido dele não alcançou o coeficiente, ele não entra. Ele não vai entrar. Por quê? Porque o partido não teve o coeficiente eleitoral. Agora, se o partido teve mais 2 eleitores que tenha 15 mil votos, ele vai conseguir atingir. Porém, um desses candidatos vai ter o privilégio de entrar. Aí vai ver quem recebeu mais, um pouquinho a quantidade maior, para poder entrar o pleito de uma vaga apenas depois de 30. Ou seja, após você votar no candidato, ele vai ter que brigar dentro do próprio partido pelaquela vaga do pleito para, no caso, a Câmara dos Vereadores desse partido. Então, eu queria começar a falar localmente, chamar aqui a galera que está acompanhando o Pirambu News, nossa audiência, maioria da periferia, das comunidades, e a gente quer falar também um pouco sobre os vereadores que pegaram a comunidade e disseram, olha, vou te ajudar, vou te apoiar. E teve alguns vereadores que rondaram, digamos assim, pelo Pirambu e que dizem que levantam a bandeira da comunidade. Eu queria comentar um pouco sobre esses vereadores, inclusive você me mandou uma lista que você é do Pirambu Pensante, né, e foi lá divulgando a cada semana os vereadores que fazem parte aqui do núcleo, digamos, do Pirambu e das comunidades, que sempre estão com a comunidade. Você me mandou uma lista, eu queria começar falando de alguns. Vou começar a falar do Alípio, né? É um vereador aí que há muito tempo já foi eleito e está mais uma vez aí querendo se reeleger e sempre está por aqui. O que é que mudou para ele? Ele mudou de partido? Como é que você avalia a candidatura dele dessa eleição 2020? O Alípio ele é um candidato antigo, né, na política já, podemos dizer assim. Ele é do partido Podemos e eu vejo que o Alípio ele se adaptou, assim como a maioria dos candidatos de periferia e até do Brasil em si, eles estão se adaptando à realidade virtual. Então eles estão utilizando as redes sociais para mostrar seus projetos e tal. E o Alípio, ele já é sim um político antigo e experiente na questão política partidária. E ele teve projetos bons, na candidatura dele, quando ele estava assumindo, teve projetos bons, a própria questão do UPA, de reivindicar, de querer essas coisas, e até a Areninha também, juntos com o prefeito, a atual gestão, eles conseguiram trazer muitas coisas boas. A questão que eu vejo não é, Luan, indivíduos como Alípio e outros, não, o importante é que o candidato, ele saiba o que deve mudar no bairro e buscar melhorar. E principalmente para o bairro. É lógico que o vereador ele não é candidato de bairro, ele é vereador de toda a Fortaleza. Mas dentro do bairro ele sabe a realidade, ele sabe onde dói. Então por isso que o Pirambu Pensante, no caso, veio divulgando os vereadores do bairro por conta disso. Porque os vereadores, mesmo que ele assuma e às vezes se distancia do bairro, vá para outro bairro, algo do tipo, mas ele sabe, ele vai ter que voltar no bairro para os familiares, para os amigos, e ele vai saber onde dói. E cabe aqui os moradores sempre eu digo no popular, perturbando os candidatos que forem eleitos, porque
o candidato ele simplesmente não sorri e diz, eu vou ajeitar aquela rua ali, vou lutar por uma melhoria da rua, saneamento básico. Não, ele só age se tiver cobrança. Assim como uma empresa que, se não tiver demanda, ele não vai atrás de oferecer. Se não tiver demanda para cuidar do bairro, eles não vão atrás porque eles não vão se esforçar. Então, o Alípio e outros candidatos mais antigos, eles viram demanda e ajudaram, não é à toa que eles estão te candidatando novamente. No caso, o Alípio, deixa eu ver tem várias caras novas também aqui que estão tentando agora pela primeira vez. Tem muitos. Aqui no bairro. Aí, falando um pouquinho, você falou de um político que está há muito tempo aí na política, que é o Alípio. Eu queria também falar sobre o Ari Areia, né? Ele é do PSOL, ele já tentou uma candidatura a vereador, não conseguiu até 10 mil votos, certo? Foi bem. Mas também é essa diferença que a gente tem, né? Temos o Alípio, que está há um tempo na política, e temos também o jovem, de um partido também do PSOL, no caso, que também está tentando aí a vaga e que você também citou como um possível representante do bairro. O que é que você tem a falar sobre ele? O Ari, ele nasceu no bairro, né, aqui no Pirambu, tem familiares aqui no Pirambu, vive por aqui, sempre posta foto. E o Ari, ele é da nova política, do jovem. Na nova política muda assim com a juventude que vem nas redes sociais, tem muito engajamento. Logo, ele tende a ver as causas sociais mais de perto, porque ele tem que ter aquele público-alvo dele. E ele é um grande candidato que provavelmente entre, por conta que ele já se candidatou a deputado federal, se eu não me engano, e teve uma pontuação muito relevante, só não entrou por conta que o sistema eleitoral era diferente, o coeficiente eleitoral era diferente. Então, mas ele tem muita chance sim de conseguir uma vaga, e ele provavelmente, pelo que eu andei pesquisando, conversando com o próprio, ele tem pautas muito relevantes para a comunidade, principalmente nas periferias de Fortaleza. Temos alguns nomes aqui também, que também tem um tempo na política, está tentando também, mais uma vez, já foi suplente, no caso estou falando do Aldísio Oliveira, também está sempre presente, tem residência aqui no Pirambu, a gente costuma ver ele aqui rondando também, e mais uma vez está tentando aí uma vaga aí na Câmara dos Vereadores. Eu queria saber de você também um breve comentário sobre isso, porque a lista é grande. A lista é grande, então o que é que você tem a falar sobre, no caso, do Aldísio? O Aldísio, eu nunca teve contato direto com ele, até porque eu vim estudar e entender as políticas de bairro mais recente, mas o que aparenta é que ele, assim como o Alípio, ele é da política mais antiga, aquela mais tradicional, mas que está se atualizando, e sempre uma coisa que é interessante nos políticos aqui do bairro é que eles tentam buscar melhorias para o próprio bairro, deixar a sua marca no bairro. E ele também veio de uma família, já está engajado na política, e eu vejo com bons olhos. Agora, a disputa política para vereadores está cada ano mais acirrado, e a preocupação, no meu caso, eu veria se eu fosse ele, é desses novos jovens que estão entrando na política, como o Ari Areia e demais, que vão ocupar e vão poder tirar eles da política, por conta que eles estão sempre se inovando, eles estão sempre atingindo o público-alvo. E para quem não sabe, o público de periferia é um público jovem, é só observar observar o Luan, observar o demais, o nosso Gigi. Nós somos jovens, nós somos a galera da nova geração. Então, os novos políticos estão se engajando na juventude junto com a internet, mas também não podemos descartar que eles têm eleitorado antigo, eleitorado que vem há tempo seguindo os projetos dele, acompanhando, e que também tem chance de entrar sim para a política aí da nossa Fortaleza. Eu vou falar agora de um candidato a vereador, na verdade que digamos que é quase uma família, né? Estamos falando da família Moreira, que está sempre lançando a Leda, o Augustinho pai, agora o filho. Então, tem muitos anos aqui de frequência, na verdade, de eleições aqui no bairro, né? Às vezes ganha, às vezes não. O que é que pode acontecer de uma família tão tradicional não estar sempre, né, dentro, entendeu? Ganha, às vezes não ganha. O que é que você acha, na sua opinião, que interfere nisso? Eu acho que tem muito a ver, Luan, na questão da política, a questão também do marketing, mas não do marketing, aquele marketing antigo que falsifica, não. O marketing verdadeiro, aquele que mostra o que você está fazendo, coisa que só veio acontecer mais nas últimas eleições. Se você pegar todos os candidatos que eu mandei, poucos deles só veio criar Instagram agora, veio criar Facebook agora, e veio mostrar o que estava fazendo, mas
pessoas que já estão mostrando o que faz, esse tende a vencer mais e a política tradicional tende a perder por conta dos familiares, não porque são famílias tradicionais de linhagem política, mas por conta que não estão sabendo lidar com as novas redes sociais, os novos meios de comunicação e não estão sabendo mostrar sua importância para o eleitor. Se você, Luan, é um cara que é um bom jornalista, você sabe fazer uma boa entrevista, uma boa matéria, mas você não se vende o seu trabalho, ninguém vai comer o seu peixe, porque você não está oferecendo. Logo, a mesma coisa eu falo dos políticos tradicionais, que por mais que tenham, sim, qualidade, competência de assumir cargos públicos, já tenham experiência, mas não tem aquela famosa marketing de mostrar o que está fazendo. Porque o eleitor, você, tem que votar nele. Qual é a diferença dele para os atuais, os mais novos? Isso que eu vejo que é preocupante para as famílias tradicionais na política, é esse novo movimento que o eleitor está cada dia mais conectado. E aquela galera que vai assim, meio que peita, né? Mesmo sem muito dinheiro para poder fazer a campanha. Eu posso citar aqui a irmã Aurineide, o próprio Gil Lima. A galera que tá peitando aí, temos o Juninho da NET, que eles pegam mesmo sem tanto investimento do partido, que a gente sabe que o dinheiro vem do partido, vem uma parcela dele, tem partidos que investem naquele candidato que ele acredita que tem mais força de levar um coeficiente eleitoral interessante para eles. Então, essa galera que peita, eles chegam na primeira eleição, né? Como é que você avalia isso? É difícil entrar. É muito difícil. É difícil. Agora, a gente está vivendo algo atípico, Luan, porque nessas eleições, a gente pensa que está tendo uma disputa entre o capitão, o Sarto, a Luiziane, e está sendo acirrada porque são vertentes diferentes, são ideologias, partidos diferentes que estão disputando essa vaga. A gente pensa que está acirrado, mas isso não se compara a nada à questão dos vereadores, que é muito mais acirrado. São muito mais partidos, são muito mais candidatos e a briga cada dia maior. Agora você fala sobre as pessoas que não têm mais muita condições, seja de não ter ajuda do partido, e seja por não ter condições financeiras, e está pautanhando. Tem o Gil Lima, que ele sai com a caixinha de som dele, divulgando seu trabalho, é interessante, mas tem que ver que essas pessoas, eles estão tendo contato direto com o eleitor. Muitas pessoas compartilharam na questão do Gil Lima, porque ele atua diretamente com o eleitor. Ele está falando com os moradores da rua dele, está falando dos problemas que está acontecendo ali na zona dele, e ele está vendo de perto. Isso serve. Possa ser que não entre, possa sim, como possa ser que um partido grande que está gastando muito dinheiro também não entre. Mas ele está recebendo aquilo que é famoso, que é recebendo a confiança que muitas vezes falta no político. Por quê? Porque a galera vê ele de perto lá batalhando. Por mais que ele não entre, mas a galera sabe, não, o cara ali batalhou, o cara foi atrás, o cara fez isso, o cara questionou isso, o cara denunciou isso e ele conseguiu. Então eu vejo que essas pessoas, eles tendem a crescer politicamente, tendem a crescer. Se eles não vencerem essa eleição, próximos vão ter mais força e assim até se preparar mais. Agora a questão do dinheiro, e essas eleições será atípica porque dinheiro ganha sim eleição, é importante ter dinheiro e tal. Mas lembremos que poucas pessoas têm dinheiro para ir até aquela famosa comprar eleitor, né? Que isso é errado, isso é um crime eleitoral, mas tem pessoas que saem distribuindo dinheiro por aí. Não distribuindo no sentido de dar, mas no sentido de comprar muitos panfletos, de fazer a propaganda. Mas isso vai cada dia mais vai acabar, porque os partidos estão cada dia recebendo mais, tem mais concorrência, tá cada dia recebendo menos, tem mais concorrência, e acaba que se você fosse pautar por questões econômicas, você não vai conseguir crescer na política, porque a política está cada vez mais pessoal. As pessoas estão levando cada vez mais a política pessoal. Se agredir o meu candidato, se agredir minhas ideias, está agredindo a mim. E isso, querendo ou não, tende a ser tendência mundial. Então, a pessoa que tem contato direto com os indivíduos, com os eleitores, sabendo do que dói e onde não dói, essa pessoa tende a crescer. E isso é um crescimento orgânico, não um crescimento comprado, é um crescimento orgânico. Eles tendem a vencer futuras eleições, sim. Eu queria convidar você que está acompanhando o Pirambu News ao vivo pelo Facebook, para interagir conosco, falar o que você está achando, o que você espera dos novos vereadores que vão ser eleitos hoje e dos prefeitos que provavelmente terá um segundo turno. O que você espera do novo prefeito da capital? Manda aí sua pergunta, manda aí seu comentário, que a gente vai ler aqui ao vivo e vai conversar com você sobre isso, tá? Jorge, é interessante realmente
esses candidatos que peitam, né, que estão sem verba e tal, que criam a questão... Um laço, né? Um laço com o eleitor e entende que pode ser que não seja dessa vez, mas quem sabe da próxima ele consiga vencer e aí vai calgando cada vez mais o posicionamento dele. Mas também é importante que a política, ela é democrática, claro, né? Mas abre também espaço para qualquer, entre aspas, pessoa se candidatar. E tem muitas pessoas que se candidatam que realmente, como o Tiririca fala, nem sabe o que é que um parlamentar faz, se entra lá diz e quando entra não diz nada. Então, o que é que você acha sobre essa questão de não se ter uma digamos, sabedoria, Uma né? educação política. Uma educação política e mesmo assim se candidatar e aí ir descobrindo aos poucos, né? E muita gente acha que é oba-oba e os partidos se aproveitam disso, né? Na verdade. Porque aí um votozinho do amigo, do outro, vai ajudando o coeficiente eleitoral de qualquer maneira e aí leva quem tá recebendo o maior voto no partido com ele, entendeu? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas pessoas que entram sem muito conhecimento e sobre os partidos que se aproveitam dela para poder ter voto, pelo menos que seja um pouco, mas que ajude no quociente eleitoral. Show. É importante, principalmente, a educação política das pessoas de periferia, de nós, moradores de periferia. Por quê? Porque você tendo um mínimo de educação política, você já consegue eliminar muitos candidatos por conta das propostas. Propostas que não tem nexo, muitas vezes. Tipo, construir uma escola pública, construir um hospital, construir isso e aquilo, por mais que ele tenha, sim, poder político de influenciar prefeito, que aí já é outra coisa, ele consiga algo desse nível, mas isso não é competência do legislativo, não é competência do vereador conseguir hospital, conseguir escola para o bairro, nada disso. Ele não tem capacidade financeira, até porque o legislativo não pode criar custo para o executivo. Ele não tem também muito poder político, a maioria das vezes, porque se ele tivesse poder tanto político, ele estaria como um vice de algum vereador, algum prefeito por aí, um vice de algum prefeito. E tem a questão de educação política, é que o candidato também está sendo vítima. Por quê? Porque tem muita galera de periferia que tem muito respeito nas comunidades, que eles fazem projetos sociais. É o que acontece, o partido vai lá, elege ele, sabendo que ele não vai ganhar, mas ele vai ter uma quantidade de votos significante para fazer e montar o coeficiente eleitoral do partido e o partido eleger os cabeças dele. Então essa pessoa vai ser praticamente usada. É lógico que muitas vezes pode se tornar cabo eleitoral, muitas pessoas gostam de se tornar cabo eleitoral. Cabo eleitoral não é crime e tem pessoas que trabalham nisso, profissionais em cabo eleitorais aí nas periferias, porém o partido utiliza dessas pessoas para pegar votos dela e eleger sempre o cabeça dele. Então, é por isso que é importante esse trabalho aqui que vem acontecendo do Pirambu News, do Pirambu Pensante e demais pessoas, trabalho de educação política. Por quê? Porque se você entende o que é o legislativo, o que faz os legisladores, no caso os vereadores, do que faz o prefeito, as obrigatoriedades do prefeito, o que faz um senador, um deputado federal, um deputado estadual e demais órgãos públicos, você vai saber distinguir e saber quem realmente vai fazer. Porque se for para propor algo, eu posso propor, Luan, você pode propor, todo mundo aqui pode propor que vai aumentar o salário mínimo aí para 5 mil, que vai dar geladeira, que vai dar fogão, que tudo vai ser a coisa mais linda do mundo. Propor é uma coisa, botar na prática é diferente. Muitas coisas que muitos vereadores, às vezes, que não sabe o que faz no legislativo, muitas vezes assim, porque sabe que isso é populismo e isso dá voto, começa a falar e prometer coisas que na obrigatoriedade como vereador ele nem vai chegar perto de conquistar, porque não é da obrigatoriedade do vereador estar construindo coisas que não é da sua competência, a não ser do prefeito. Então, tende sim a gente buscar educação financeira, tem educação política por conta usando a internet. Tem isso também a vantagem de hoje em dia, as pessoas estão usando a internet, mas sempre fontes confiáveis. Fontes confiáveis porque política não é um jogo de futebol e não é religião para a gente ser fanático e brigar e morrer por isso. Tem pessoas que sabem, entendem de política, mas utilizam para o lado dele e até usam de fake news para prejudicar os demais.
mas isso para ter uma educação política interessante, deveria vir tanto dos próprios eleitores, porque se os eleitores se têm a consciência política, sabe o que faz vereador, sabe o que faz prefeito, sabe o que faz os demais cargos públicos, ele vai demandar pessoas mais qualificadas. Se ele demanda pessoas mais qualificadas, o próprio candidato vai ter que se preparar. Aí ele vai buscar se preparar. Caso contrário, a gente vai viver nisso de promessas e promessas. Por isso que tem muitas pessoas que não odeiam política, porque é promessa e promessa. Mas se ela soubesse o que faz vereador, não caía nessas promessas enganosas. Eu acredito que deve sim ter uma educação financeira, principalmente nas periferias, educação política em periferia, e deve vir também de nós, moradores, buscar interesse nisso. Eu queria te perguntar também sobre como, continuando falando sobre os vereadores aqui do bairro e que contam com voto popular aqui do Pirambu, adjacências e voto da comunidade. Uma que a gente não comentou foi a Socorro Lima. E uma coisa que eu achei muito interessante é a filiação dos partidos, né? Os vereadores escolhem o partido, vão para a Assembleia, aí se candidatam por ele, né? Vão às urnas por ele. E cada partido ele tem a sua ideologia. Cada partido tem a sua intenção de voto e tal. A Socorro escolheu o PSL, né? Que não é um partido tão grande, ele ficou grande após a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro já saiu do PSL. Como é que você avalia essa troca de partido, essa questão de ir para partido de extrema esquerda dentro da periferia? Eu acredito que isso tende a ser que nenhuma tendência política do momento. Por quê? Porque os partidos que seja da direita, que está aumentando mais, seja o PSL, seja o Partido Novo, que estão crescendo, eles estão atuando muito nas periferias. Eles estão atuando muito na periferia porque eles têm base. Quais são as bases desses partidos? Quais são as bases desses políticos? A igreja evangélica, que cresce muito. Só para você ter uma ideia, aqui no Pirambu, tem a Avenida Leste-Oeste. A Avenida Leste-Oeste é conhecida como a Avenida da Salvação, porque a quantidade maior de igreja que tem lá é na Leste-Oeste. Aqui em Fortaleza toda é a única avenida que tem mais igrejas. Se não me engano, são 32 igrejas, sendo 2 católicas, as demais evangélicas, só na Leste-Oeste, sem contar aos que tem dentro das periferias das comunidades. E os evangélicos estão querendo representação. E tende até a questão da vertente religiosa puxar mais para a direita política, ter representatividade. Não é à toa que temos um dos representantes à direita para prefeito, é o Capitão Wagner, que está alinhado à igreja evangélica, que tem o maior voto dos evangélicos. Então tende a ser uma tendência do momento, mas tende a continuar por conta do crescimento da religiosidade, porque a religião, a política e a sociedade estão sempre interligadas. E se tem demanda, vai vir político para querer representar. É lógico que a esquerda representa muita característica da favela, que luta pela desigualdade, que luta para a questão econômica, que sempre bate na porta em crises, bate na porta a partidos mais à esquerda, vem sempre se unindo na favela. Agora, o que eu acho é que a igreja evangélica está ganhando cada dia mais força e elas querem representatividade. E a maioria onde atuam as igrejas evangélicas são em periferia. Eu acredito que deu essa equilibrada aí nas eleições, principalmente voltada para o Pirambu. Então, a questão dos partidos de direita, o crescimento está diretamente ligado às questões da igreja, né? Da igreja evangélica, que meio que andam junto com os partidos de A mesma direita. coisa aconteceu na década de 70, década de 80, quando a Igreja Católica, e muito representado aqui pelo nosso querido Padre Hélio e também pelo Padre Haroldo, que tende a tendência mais à esquerda. Padre Haroldo, para quem não sabe, ele era ligado ao PSOL e ele tinha essa luta social do bairro Pirambu, onde fazia manifesto, onde fazia marcha aqui no Pirambu em busca de diminuir a violência, em busca de diminuir a desigualdade, e eles tinham essa vertente mais à esquerda na Igreja Católica. E eles sim conseguiram muitos votos, conseguiram muitos eleitores, etc. Agora, a partir de 2014 para cá, a igreja, na verdade, desde os anos 2000, a igreja evangélica vem dominando as periferias. E desse aumento veio ter essa representatividade maior, seja para presidente, seja para prefeito agora, e também vai ter um pouco de guinada de vereador. E os partidos que cresceram mais, eles tendem a querer pegar as melhores representação da favela e querer engajar
nas suas pautas, nas suas causas, e isso é natural acontecer até por meio do crescimento político desses partidos e dessas ideias e ideologias. A gente ainda está bem no começo da apuração, só 2,3% dos votos ainda foram computados, apenas 105 urnas foram abertas e, por enquanto, o Capitão Wagner e Sarto estão bem próximos. O Capitão Wagner está chegando a 10 mil votos, o Sarto a 9.824. Ou seja, está muito, muito, muito acirrado esse primeiro lugar. A Luiziane corre por fora, mas assim, lembrando que tem poucas urnas abertas, né? E a gente não sabe bem qual é o bairro que as urnas estão sendo abertas. Então, pode ser que quando chegue na periferia, talvez uma candidatura de esquerda chegue mais ou de direita, que agora misturou, foi tudo, né? Que a gente não sabe. E, então, ainda está bem no início, mas que a gente pode passar para quem está assistindo ao vivo aqui, é que o candidato Capitão Wagner está em primeiro, com pouquíssima vantagem do candidato Sarto, seguido de Luiziane Lins, aí vem o Heitor Ferrer também, está até pontuando bem, está com 4,8%, mas ainda está bem no início mesmo das contagens dos votos. Eu queria também te perguntar, eu sei que o Jorge Lima tem um horário, né, não pode ficar infelizmente até o final aqui com a gente, mas vou aqui, botar ele aqui na parede, queria que ele desse aqui a ideia de quem ele acha que desses que a gente conversou até agora, pode ser que consiga lá uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Eu tenho esperança de que a gente consiga, do Pirambu, crias do Pirambu, pessoas que nasceram aqui, que viveram aqui, cresceram aqui, eu acredito que dá para ter no mínimo aí uns 3 que possa entrar. Eu acredito que dependendo da sua atuação em outros bairros, porque não só do Pirambu eles vão ter que ganhar voto, mas acredito que o Ari consiga entrar por conta da trajetória que ele já tinha de ter disputado a política. Acredito que o Alípio tem grande força também, e a própria Socorro Lima tem grande força por conta que ela estava envolvida em outras campanhas, então ela já tem esse talento político de estar engajando votos para demais pessoas, então eu acredito que ela tenha essas viradas de voto para ela. Acredito também que o próprio Ari, ele tem de ser um dos que provavelmente vai entrar por conta da força da militância virtual que ele tem. Ele tem uma militância virtual invejável para um jovem, então, ao meu ver, é um dos que vão entrar, mas possa ser que eu esteja olhando para uma ótica que já vem passado para mim por conta das redes sociais. Porque as redes sociais, quanto mais a gente vê uma coisa, eles tendem a guinar a gente para esse lado. Posso ver que eu não estou vendo que os demais candidatos, eles têm atuando aquela questão do básico, de ir nas casas, de conversar, porque nem tudo que está no virtual significa que vai ser eleito também. Mas o interessante é que muitos têm pautas boas. A gente pensa, eu não conheço ninguém do Pirambu, do Grande Pirambu que está candidato, eu não sei quais são as pautas deles, talvez eles nem tenham. Mas não, tem muitos candidatos com pauta boa. Eu não vou dizer quem são, mas eu vou dizer umas pautas bacanas e interessantes. Agora, por conta daquilo, Luan, de eles não entenderem como conversar com as pessoas online, eles não sabem como passar a mensagem. Por exemplo, tem um candidato que ele colocou nas suas propostas nas redes sociais, assim, oferecer de graça bengalas, reflete e soromba para pessoas deficientes. As pessoas normal não entendem o que é isso, vai pensar oferecer bengalas, que coisa é essa? Mas isso foi um erro dele como divulgar naquela questão de marketing as suas ideias, porque isso daqui é genial. O que deveria ser feito era ele falar, nós buscaremos para as escolas públicas oferecer de graça as bengalas, os reglete e a soromba para pessoas com deficiência visuais. As pessoas com deficiências visuais, Luan, elas precisam de um tratamento diferenciado. Elas não aprendem matemática botando número porque ela tem deficiência. Logo, ela precisa desse soromba que é um quadrado com coisas que a gente vai aprender na matemática.
simplesmente movimentando, a gente vai fazer cálculos, aritmética e etc. Já esse reglete é como se fosse o caderno deles. Lá eles vão aprender a escrever em brownies, entendeu? Essas coisas. E a bengala é para bengala, a pessoa andar, se movimentar e etc. Ou seja, é um projeto interessantíssimo, mas por conta do candidato não ter um preparo mais do marketing de como chegar àquelas pessoas que não têm o conhecimento, acaba rindo de uma coisa dessa, porque literalmente do jeito que colocou não dá para entender muito bem, mas é uma proposta bacana. Temos outras propostas, por exemplo, de reduzir a tributação para microempreendedores, ou então estimular as empresas locais do bairro por meio de fazer elas cuidarem do seu ambiente, em troca ela ficava com a tributação e organizava ali uma pracinha, uma rua que está meio já ajustada. Eu acredito que isso já tenha acontecido na Rua 2, tempo que tinha um antigo Zezão e etc. Isso é bacana, principalmente em bairros de periferia que não tem muita estrutura. Mas a questão, Luan, é colocar isso para pessoas como nós, eu, você e demais pessoas que moram em periferia, entender o comunicado dos candidatos. Os candidatos não estão sabendo se comunicar e falar das suas pautas, falar o que podem fazer. E quando não tem esse entendimento, as pessoas não vão chegar a votar na pessoa, porque vai pensar que ela não tem proposta. Mas ela não é que ela não tenha proposta, ela tem proposta, mas não sabe como passar essa informação via os modos digitais que existem hoje em dia. Jorge, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, né? O seu projeto do Pirambu Pensante aqui também, que traz informações sobre o bairro. Hoje também eu vi uma postagem que você colocou, que foi votar, e aí viu um dos colégios daqui do bairro muito devastados, destruídos, né? Locais que a gente geralmente escolhe para votar, que a gente tem uma intimidade, né? Por exemplo, eu escolhi o colégio que eu estudei, no caso foi o Curadares, e sempre quando eu vou lá eu lembro de quando eu estudei e tal. E é um momento das eleições, a cada 2 anos, que você meio que entende o seu papel na sociedade e também volta meio que às origens, né? Você vem votar e você pode morar na Messejana. Você vem pro Pirambu para votar na sua sessão e tal, quem não transfere, né? Então é um momento de retorno também e um momento de reavaliação. E você hoje postou um vídeo falando que infelizmente tem algumas escolas e tal. E um dos papéis do vereador é justamente fiscalizar todo esse tipo de questão. E você estava lá no ato de votar, né? Como é que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo a importância de entender que aquele ato de votação também pode influenciar naquele ato de você ter uma escola mais bem preparada para os alunos? A gente entra para a questão da educação política. A gente entra na educação política por conta que se você não entende qual é o seu papel na política, na sociedade, no bairro, você acaba levando tudo na brincadeira e essa brincadeira custa muito caro. No caso, quando você escolhe um vereador, você tem que ter noção que ele fiscaliza a prefeitura. E ele fiscaliza e também ajuda a prefeitura em projetos. Ele não é só para criticar o prefeito que está assumindo aquela gestão, ele é para contribuir. Não vamos fazer isso, vamos trabalhar naquilo, vamos ver isso que está precisando mais. Quando eu vou votar, eu sempre voto no Santa Teresa, que é um colégio onde eu estudei e fiz meu ensino fundamental. E também eu votava também no MAV, porém o MAV aconteceu aquilo, então antes de acontecesse isso eu já transferi para o Santa Teresa, que fica mais próximo. O Santa Teresa, ele já faz muito tempo que a quadra onde eu aprendi a jogar de bola está sucateada, não existe mais alumbrados, não existe uma infraestrutura. Isso é um fato, tá lá, quem quiser ver, não é à toa que o Santa Teresa ele fechou as partes que daria para a quadra, porque lá tá muito insalubre, tá muito complicado. E é triste de eu entrar lá e saber que existem vereadores que já foram eleitos que não olharam para as escolas. E olha que o interessante é que o bairro Pirambu é um dos bairros que tem maior quantidade de escola de Fortaleza. Aqui, se você for contar aqui, de escola municipal, tem mais de 10. De escola municipal, sem contar em escola do estado. E aqui era o único local, o único bairro dessa região aqui próximo que tinha uma escola técnica, que era um MAV, que infelizmente saiu de lá e ninguém sabe quando é que vai voltar. Então é triste a gente ver essa realidade, porque a gente era um bairro que tem grande empreendimento, empreendedores, grandes pessoas talentosas, grandes pessoas
que tem a capacidade técnica incrível, não é à toa que existe o Pirambu News, existe o Luan aí como jornalista, existe diversos outras galera que eu discuto, eu converso, debates acadêmicos. Hoje existe uma amiga, colega que veio falar agora que ela está fazendo mestrado, que ela é daqui do bairro e etc. Ou seja, tem pessoas muito preparadas, mas porém infelizmente esquecem as suas origens. Não só as pessoas que se formam, mas principalmente as pessoas mais que precisam de atendimento. Aí o que acontece, Luan? Pessoas vão lá, votam por brincadeira, às vezes não dão muita atenção à política, aí quando vê uma escola sendo destruída, vai reclamar. Quando vê uma rua com buraco, vai reclamar. Quando vê as praias sendo poluídas e nunca, eu vi, assim, no ano, as praias do Pirambu tá sempre imprópria para banho, sempre é imprópria para banho, imprópria para banho, todo mês a mesma coisa. Mas isso não é só por conta de que as pessoas sujam, nada disso. Outra coisa é a questão também que não tem lixeira no Vila do Mar. Se você pegar na Barra do Ceará, vai até do Pirambu para a Barra, não tem lixeira, enquanto na Beira-Mar já tem. Isso também é consciência política, porque se tivesse um pouco de consciência política, a gente cobraria os vereadores e logo chegaria essas lixeiras. Chegaria uma reforma no Santa Teresa, traria o MAV, ajudava aquelas pessoas que construíram suas casas ali a sair daí para um local mais seguro e reestruturar. O ABC Pirambu se transformaria em algo melhor, um Cuca, não sei, algo do tipo, e tudo ficaria melhor. O problema é que a nossa juventude está cada dia mais individualista, Luan, e não percebe dessas pautas mais do bairro. Porque se a gente tem que perceber uma realidade que a maioria de nós jovens não vamos sair do nosso bairro. A maioria, são poucas pessoas que saem, muitas vezes saem por questões de profissionais mesmo, tem que se destacar, tem que morar em outro estado, em outra cidade. Mas a maioria de nós vamos ficar aqui, vamos ter filhos com pessoas que moram aqui e vamos construir nossas vidas aqui. Se a gente não observar que se a gente não cobrar, as coisas vão piorar, que isso é que é o ato político do cidadão, é cobrar os vereadores para fazer as coisas acontecerem, cobrar a prefeitura. Sai um vídeo de que alguns postos de saúde, nessa chuvinha que teve, no dia 11, se eu não me engano, alagou e era posto que tinha acabado de ser reformado. Ou seja, o vereador é para estar aí cobrando por quê? Porque a verba foi pouca, não deu para fazer direito, o que foi que aconteceu? Isso é a função do vereador e é por isso que é importante olharmos para a política não no sentido de briga ideológica. A gente tem que entender que ideologia é subjetivo. A prática está acontecendo na vida real. Os postos de saúde estão aí, as escolas sendo socateadas estão aí, as ruas não sendo cuidadas, as pessoas que precisam de medicamentos, precisam de segurança estão aí, e isso é realidade. E não é ideologia nenhuma que vai mudar isso. Quem vai mudar é profissionais políticos que estão lá para fazer o papel que cabe a eles. E cabe a nós cobrarmos dele essas atitudes. Por isso que é importante, como você frisou, a importância da consciência política no voto. Você ir lá e saber, olha, eu vou votar nesse vereador aqui e eu tô com a numeração dele na mão, mas eu vou cobrar esse cara. E se ele morar perto de mim, eu vou na casa dele cobrar porque não tem medicamento lá. Ah, mas isso é função do prefeito ter medicamento lá. Mas é função do vereador cobrar ter medicamento do prefeito lá. Entendeu? Por isso que é importante a educação política. Jorge, antes de encerrar esse bloco, eu queria saber se você tem alguma curiosidade, pouquíssimas urnas abertas, na verdade, mas eu queria que você tenha alguma curiosidade de algum desses vereadores, como é que eles estão posicionados agora, algum aqui do bairro, pra gente fazer uma pesquisa rápida e mostrar aqui pro nosso, quem está assistindo a gente, saber só por uma curiosidade aqui, poucas urnas abertas, ainda não tem nada decidido, mas vamos fazer aqui uma pesquisa, vou botar aqui autismo. Beleza, vamos estar o areia, né? Que você disse que tem uma chance. Né? Isso. Eu estou nos prefeitos, nunca vou encontrar, pessoal. Só um minutinho. A gente tiver um prefeito daqui do Pirambu, vai ser bom, viu? Ah! Aí é outro nível. Aí sim. Não estou encontrando, mas tudo bem. Aqui, ó, mas eu posso dizer para vocês que, por enquanto, em primeiro lugar está o Ronaldo Martins. Né? É interessante esse candidato, que ele tem uma ligação muito forte também com a igreja, né? Isso. Então... Luan, é interessante, porque eu já li trabalhos acadêmicos
voltado à questão do crescimento dos evangélicos, nenhuma crítica ao evangélico, às igrejas, nada disso, pelo contrário, é entender que elas têm o papel social delas como religiosas e têm o papel político delas, que pode ser junto ou separado, isso vai depender de pastor para pastor. A questão é que a religião, ela influencia direto na política. Não é à toa que quem foi o Pirambu e quem é o Pirambu se não fosse o padre Hélio? Não existia Pirambu do jeito que a gente conhece hoje, ou seja, um padre ligado à igreja que naquele período teve uma importância incrível do desenvolvimento do Pirambu, do conhecimento que foi adquirido aqui e até em livros e academia que foi gerando a base do Pirambu. Pirambu foi um dos bairros únicos que teve a desapropriação via lei da União por conta da marcha do Pirambu. E para fazer uma marcha, Luan, eu não sei se você já trabalhou com aquele de ficar batendo aquele tambor, de ir numa marcha, eu fiz isso no Santa Teresa e é complicado. Tem que ter ensaio, tem que ter planejamento, tem que falar com os policiais para estar segurança, tem que ter tudo na organização de uma marcha. E o Padre Hélio fez uma das maiores marchas da história de Fortaleza e isso teve muitos benefícios para Pirambu. Isso traz para a gente de que se a religião ela tem um papel na questão da fé na sociedade, ela também tem um papel político. E a gente percebe o crescimento gigantesco dos evangélicos, dos protestantes, engajado na política. Isso não é erro, isso não é ruim e nem é negativo. Vai ter consequência dependendo de cada indivíduo que ele vai pautar os seus laços. Mas o fato é que a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, que são muitas, elas têm um papel político. Não é à toa que nas eleições para conselheiro tutelar, Luan, também aconteceu isso. Pessoas candidataram, via que teve apoio de igreja, muitos até teve que ter sido cancelado por conta disso, porque não pode nenhuma instituição, seja política ou religiosa, estar influenciando no conselho tutelar, mas teve sim muitas lideranças religiosas indo para conselheiro tutelar por conta dos votos, porque é uma demanda que existe na sociedade cearense. Interessante. Jorge, eu queria te agradecer pela participação, sei que você tem aqui, estendeu até um pouco mais do seu horário. Eu queria te pedir para convidar as pessoas a seguirem o seu Instagram, né, o Pirambu Pensante, e que você dê as suas considerações finais. O Pirambu News agradece a sua participação aqui, foi muito enriquecedora a nossa conversa. E eu gostaria que você também voltasse mais vezes. E você fale com o nosso ouvinte e chame aí para curtir, seguir o seu Instagram no Pirambu Pensante. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Pirambu News. O Pirambu News, pessoal, faz um trabalho muito importante e tende a ter um trabalho ainda melhor com a Web TV Pirambu News, que está vindo aí com muitas novidades. Então, primeiro agradecer ao Pirambu News, ao Gigi, ao Luan, que é um grande repórter daqui. E o interessante é que todos nós aqui somos do Pirambu e somos cria do Pirambu. E estamos aqui servindo, de certa forma, como exemplo para as futuras gerações pirambuenses. A minha página, o Pirambu Pensante, que não digo minha, mas sim de toda a galera do Pirambu, porque lá eu posto acontecimento, posto crítica social e posto também principalmente a nossa história. Porque se você não conhece a história do Pirambu, você não vai saber para onde vamos, com o que devemos melhorar no Pirambu e ter até aquela identidade de eu pertenço ao Pirambu e o Pirambu não é só uma favela, como dizem, não só tem violência, pelo contrário, ali tem mais coisa boa, no caso aqui tem muita coisa boa do que as pessoas dizem. Um dos maiores artistas da história do Brasil, que recebeu o único prêmio lá em Veneza em 1964, foi uma pessoa que morou no Pirambu, o nosso querido Chico da Silva, que poucas pessoas conhecem, mas que foi importante para a cultura do Brasil e do mundo, porque revolucionou as artes na época dele. E isso são coisas culturais, são coisas importantes que nos engrandecem como ser humano e que nos mostram que nós podemos ser exemplo para as futuras gerações do Pirambu e quem sabe as futuras gerações de toda Fortaleza. Então eu agradeço, siga lá a página Pirambu Pensante, siga também e compartilhe as coisas que vêm por aí do Pirambu News, que é muito importante estar acontecendo isso só no bairro Pirambu, porque isso mostra que a gente ainda serve de referência. A gente se viu para referência na questão de lutas sociais e hoje estamos servindo
servindo referência na questão de comunicação, porque o Pirambu News é um dos maiores canais de comunicação de periferia de Fortaleza. Isso não é pouca coisa, galera, isso é muita coisa, principalmente se você não consegue ver, mas eu aqui, que estou aqui por detrás dessa câmera aqui, dá para ver aqui que tudo isso daqui muitas vezes foi luta, foi improviso, foi dedicação, tudo isso para ter uma melhor relação com o leitor, para ele poder se empoderar-se como morador do Pirambu e ter orgulho de estar morando em uma das maiores periferias de Fortaleza. E é isso, eu agradeço a participação e fiquem todos nas suas casas, com seus cuidados. Vocês votaram consciente, agora é só esperar o resultado e lembre-se, cobrem o seu vereador e o seu prefeito, caso eles forem eleitos. Ok, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e eu vou dar para vocês exatamente em cada zona eleitoral como é que o candidato está sendo votado. Como é que Luiziane está na Zona Oeste, na Zona Norte, como é que Capitão Wagner, onde é que ele tem os maiores votos, né? Poucas urnas abertas até agora, mas vai dar para a gente saber mais ou menos como é que está votando aí cada localidade de Fortaleza. Então fica aí com a gente, você vai assistir um vídeo agora e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá?